João 6, versículo 40. Vamos falar um pouquinho de Jesus. Deus falou muito comigo sobre isso. E é como todos falam, e é bem verdade, né? Deus prega para a gente traz para vocês. Eu nunca tinha tentado, né? E nem percebido dessa forma. E eu acredito que tudo que Jesus fala comigo ali, sabe? Que o Espírito Santo traz para mim, nos momentos de devocional, nos momentos que eu estou olhando a palavra de Deus, eu acredito firmemente que é o que nós precisamos ouvir. Porque Deus me colocou aqui hoje para estar ajudando, né, a obra de Deus. Então Ele vai dividir coisas comigo que são para mim, e muitas vezes, e às vezes não são. Às vezes é para um de vocês. Então tudo que Ele divide comigo eu procuro anotar, porque esse é um segredo importante, a gente acaba esquecendo. Anota, mas isso aqui foi lindo demais, eu espero que Ele me dê sabedoria para transmitir para vocês exatamente como Ele transmitiu para mim. Amém? Chega lá? Na minha versão está assim, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É um versículo conhecido, mas nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Pai, Senhor, aqui está o momento pelo qual essa semana tem dedicado muito tempo para ver se consigo dividir com a igreja, Pai, exatamente o que o Senhor falou comigo. Então eu te peço, esvazia dos meus próprios pensamentos, Senhor, e que hoje eu seja canal, mais uma vez, para transmitir a Tua palavra, a Tua presença. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, e serve esse ambiente, para que todos que aqui estejam não possam ser levados por pensamentos ou por preocupações, ou por nada que está acontecendo nesse momento lá fora, porque este é o momento que nós entregamos a Ti, e nós queremos aqui ouvir só a Sua voz, e as nossas mentes estão cativas a Ti. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por muitas vezes, quando eu li esta passagem, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A gente percebe aqui que o assunto é salvação. A gente percebe que o assunto é a obra que Cristo veio fazer. Por vezes nós ouvimos que somos salvos somente porque cremos em Jesus. Isso é comum em nosso meio. Se a gente tocar no assunto, Paulo, vamos falar de salvação? Vamos, essa é a parte fácil. Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito. Basta você crer na obra de Cristo, basta você crer nele como Redentor. Não é assim, irmãos? A gente não ouve isso com frequência. Deixa eu falar, não está errado não, mas está incompleto. E Deus me chamou a atenção para isso aqui. Não basta você saber que Jesus Cristo veio e verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, e não basta só você acreditar nisso. Sabe, e se Deus me chamou a atenção para isso, primeiro Ele falou comigo. E eu creio que tem mais alguém que precisa ouvir isso. É bem verdade, Jesus já fez a obra e nada que a gente faça vai mudar. Mas Ele não planejou desta forma. E Ele nos revela isso na palavra. Não é sobre eu chegar e falar assim, eu creio que Jesus Cristo é o Messias, que Ele já veio e já fez, e a obra já foi consumada. Tudo que eu recebo é pela graça. São todas verdades. Mas eu só erro ou eu negligencio quando eu falo assim, e nada mais eu posso fazer, basta eu crer. Aí não. Não é o que Cristo nos ensina e nos revela. Eu digo, quem crê, ama. Quem ama, não despreza. E nem desobedece. Nós vamos ver o que é desprezar, o que é desobedecer, o que é ignorado referente a esse assunto. Irmãos, novamente eu digo, é muito importante. O que mais nós estaremos aqui? Se não reconhecendo a caminhada de Cristo, sendo grato e querendo herdar a tão desejada
salvação. Quantos de nós aqui pode ignorar o fato de que tudo que a gente faz para com Deus é porque nós sabemos que um dia estaremos com Ele? Então, não é um assunto que deve ser ignorado. E devemos sim dedicar atenção, tempo e meditação sobre isso. Porque eu falo para vocês, a palavra de Deus, ela se renova. E o quanto mais vocês desejam entender um assunto, o Espírito Santo ele vai revelando para a gente, sabe? Ele não deixa a gente ler aquilo e não receber dele. Eu também digo que é possível crer em Jesus e ser condenado. Eu acredito que quando eu falei isso aqui agora, muitos de vocês podem até colocar como aí. Nós vamos trabalhar nisso hoje aqui. Não são palavras minhas, são do próprio Jesus. É por isso que eu falo que é importante. Quando a gente pega esse ponto e fala, já foi feito, Paulo, e eu creio na obra, já estou salvo. A partir de hoje nós vamos ter um pouquinho mais de cuidado quando formos falar disso. Em Mateus 7, no versículo 22, se eu não errei nenhum versículo, tá? Eu já escolhi a versículo de puxão de orelha aqui, que eu errei muitas vezes. Tá vendo? E esse, por sinal, eu não conferi, tá vendo? Amém, igreja? Olha, na minha versão está assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. No 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões, vocês que praticam a iniquidade. Agora me respondam vocês. Esses homens, que naquele dia chegarão até ele, e dirão para ele, não profetizamos em teu nome, não expulsamos os demônios, não realizamos muitos milagres. Vocês conseguem atribuir a estas pessoas o não reconhecimento da obra de Cristo, se eles mesmos afirmam aqui, em nome de Jesus? Eu posso ver claramente que eles acreditavam em Jesus. Eu posso ver claramente que eles aceitaram a obra de Cristo. Eu posso ver claramente que não são pessoas que estão apenas chegando, tentando conhecer a Cristo. Não, são pessoas que já são maduras, que já estão numa caminhada, são pessoas que já são canal de bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo aqui? Mesmo muitas pessoas no nosso meio, irmãos, isso é muito sério, que vão estar ali sendo usado, sabe, pelo Espírito Santo, profetizando, pregando, sabe, irmãos, que são bênção na nossa vida, correm um risco assim como nós. Todos nós corremos o risco de, no grande dia, receber de Jesus uma palavra como essa. Ele disse, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas essas obras que os profetas, ou que aquele que é usado por Deus, vem realizando em nome de Jesus, são obras más? São coisas ruins? Não são. E por muitas vezes eu li isso aqui e eu me atentava, por conta de outras traduções, vós que praticam a iniquidade. Significa persistir no erro, sendo que é errado, mas ainda assim continuar fazendo. Eu sempre me apeguei a esse final aqui. Mas eu posso ver claramente que tem mais verdades aqui. Eu digo, depois de uns 4 dias atrás, Deus me chamou a atenção para esse ponto. Irmão, a resposta de Jesus foi, então eu lhes direi claramente. Ele está falando com pessoas que o conhecem, que o aceitaram, que estão na caminhada. Nunca os conheci. Por que Jesus falou isso para eles? Por falar, nunca os conheci. O segredo está aqui.
nós vamos ver que existe uma diferença entre nós ouvirmos falar de Deus, nós o aceitarmos, nós até mesmo tomar decisões, está fazendo a obra de Deus. Tá? Existe muita diferença nisso, em ser reconhecido por Jesus Cristo. João 14, 21, põe aí, gente. Jesus falou assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, manifestarei a ele. Paulo, aqui está falando que é amando, guardando os mandamentos, amando o Filho, será amado pelo Pai. Ok, irmãos, mas percebam que essa caminhada de abraçar, de atrair a palavra de Deus, de amar Cristo, além de trazer o amor do Pai, traz uma outra coisa maravilhosa. Jesus afirma: e eu o amarei e me manifestarei a ele. É possível Jesus se manifestar para alguém e não o conhecer? Eu já percebo que uma pessoa que realiza o que está aqui em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que consegue extrair da palavra de Deus a vontade de Cristo e os guarda e os realiza. Esse é quem Jesus fala que o ama. E para esse, ele diz que se manifestará. Mais uma vez, eu estou vendo que a obra de Cristo vai um pouco mais além do conhecer o que é falado, conhecer o que está na Escritura e realizar. Não. Tem algo a mais aí. E isso vai nos ajudar exatamente no processo da salvação. João 14, 6, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Gente, o que ele está dizendo aqui? Nós já ouvimos tantas vezes isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é assim? Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou. Mas ele afirma no 7: se vós me conhecesses a mim. Novamente, Jesus está pegando uma passagem tão conhecida que nós usamos até hoje para falar de salvação, o caminho, a verdade e a vida. Mas ele atrela a algo que gritou, saltou aos meus olhos: se vós conhecesse, se vós me conhecesse a mim. Novamente ele está trazendo a questão da salvação para o relacionamento. Mais uma vez, eu estou vendo pelas Escrituras que não basta conhecer ou caminhar ou crer. É parte do que é necessário. Novamente eu consigo perceber que existe um cuidado de Jesus dizendo para a gente: é preciso comunhão. É preciso, além de conhecer, além de crer, além de realizar, além de cumprir, tudo isso será possível sem a minha presença, sem ser conhecido. O que ele está falando é: conhecesses a mim. Como que eu posso fazer isso, Paulo? Eu já caminho, eu já creio. Muito tem sido falado em não pecar, em resistir ao mal.
mas temos negligenciado a comunhão, o relacionamento. Porque Jesus falou que era preciso que outro viesse com o objetivo da comunhão. Era preciso. E o Espírito Santo tem a marca da comunhão conosco. Porque na multidão, muitos creem, mas poucos querem um relacionamento íntimo com Ele. A gente sempre vê essa distinção na palavra de Deus. Na grande multidão, quando caminhavam, quando seguiam Jesus, quando Ele caminhava fazendo lá os sinais, os milagres e anunciando, né, que Ele era o Messias, porém nas entrelinhas, nós vimos uma grande multidão. Quando Jesus reunia o povo para ensinar, nós vimos uma grande multidão. Mas o que a palavra de Deus sempre nos revelou? Que naquela grande multidão, os motivos eram os mais diversos possíveis. Pessoas estavam ali pelos milagres, pessoas estavam ali porque pensavam que Ele era o Salvador que viria para tirar eles daquela situação que eles viviam. Mas ninguém, ou poucos, olhavam para Ele e falavam: esse é o Messias, e Ele veio para nos dar a tal salvação que os profetas sempre falaram, sempre profetizaram, que estavam nas Escrituras. Jesus nos chama para um relacionamento de intimidade, de confiança, de amor, de proximidade. E isso tem tudo a ver com a salvação, irmãos. Mas de verdade, muitos negligenciam essa parte e se apegam nas meias verdades de que nada mais precisa ser feito. E infelizmente, isso é uma verdade. Vai chegar naquele dia e pessoas com tanto conhecimento, com tanta vivência, com tanta experiência, grandes líderes, pastores, vão chegar naquele dia e ouvirão de Jesus isso. Uma vez eu ouvi uma pesquisa que falava sobre a vida dos pastores. Por que eu estou falando dos pastores? Porque para todas as igrejas, os pastores são pessoas muito espirituais, são pessoas com uma responsabilidade espiritual muito grande. E essa pesquisa focou nos pastores. E ali nós vimos pastores sofrendo de depressão, pastores que alegavam ser solitários, pastores que afirmavam, uma quantidade muito grande, que afirmavam que já não liam mais a palavra como um modo de edificação pessoal. Eles pegavam a palavra por conhecer a palavra e só liam aquele trecho do qual eles queriam falar. O que eu estou falando para vocês? Muitos pastores, no decorrer da sua caminhada, irão acabar, infelizmente, por se distanciar de Cristo, fazendo a coisa certa, conhecendo e já tendo experimentado. Quando Jesus falou isso para aquelas pessoas, era alertando que nada importa de nada importa o quanto você já fez, de nada importa o quanto você conhece e o quanto você crê. Se Ele não te conhecer, as portas não estarão abertas. Em Lucas 24, 15 e 16, nós vamos ver isso sendo ilustrado na palavra de Deus. Aqui fala de dois discípulos, tá? Não fala de duas pessoas que não conheciam Cristo. Esse episódio foi com dois discípulos. Na minha versão está escrito assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Esse episódio foi depois da
se ajoelhou. E Jesus falou: se fosse eu voltei. Dei minha volta. Porque eu lembrei disso. Por muitas vezes Jesus pode aparecer para nós, irmãos. Não limitem Deus. Como que Ele vai aparecer? Colocando alguém na sua vida que precisa da sua ajuda. Mas qual vai ser a tua resposta? Você vai estar pronto? Sabe, é muito fácil falar, mas os momentos das decisões eles são muito rápidos. Quando eu passei direto, eu fui cobrando. Eu voltei, desesperado, fazendo curva onde não podia, me virando e voltando. Mas antes que eu chegasse até ele, outra pessoa chegou. O Espírito Santo falou comigo. As oportunidades que nós deixamos passar, outras pessoas não a deixaram passar. Para certas coisas, irmãos, só vai haver uma oportunidade. Eu voltei meu caminho pedindo perdão a Deus, porque não foi uma atitude digna de alguém que conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra segredos que nos aproximarão de Jesus. O plano sempre foi se revelar ao homem. Por que eu falei o plano? Nós estamos falando de salvação. Mas para a salvação é preciso que Deus se revele ao homem. É preciso que o homem seja conhecido por Deus. É preciso aí de um relacionamento, uma interação. Por que eu estou falando é preciso? Porque Jesus falou, é preciso que outro venha. Lucas 24, versículo 29. Se eu não anotei errado. Vai continuar narrando a história dos dois discípulos que caminhavam e realmente estavam ali com os olhos encobertos, para que não conseguissem ver, perceber a presença de Jesus. E eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Às vezes o que Jesus está esperando é ouvir um convite. Paulo, de que convite você está falando? Constrange a Jesus. Faça o convite. Sabe, irmãos, ter relacionamento é diferente de conhecer e saber que existe. Eu estou falando de algo que vai muito lá no fundo. Constrange a Jesus. Fala para Ele que você quer conhecê-lo verdadeiramente. Fala para Ele que o motivo de tudo isso que não possa ser interesse. Sabe, uma vez eu preguei sobre qual era a face de Deus que você conhecia. Qual é o verdadeiro motivo que você servia a Deus? Porque Deus se apresentou de tantas formas diferentes. Mas Jesus falou para Pedro que ele seria pescador de almas, não é assim? As formas diferentes que Deus se apresentou nada mais é do que uma forma de atrair. Atrair, irmãos. Ah, porque Deus curou o meu filho. Eu conheci o Deus da cura. Então agora o meu Deus é o Deus curandeiro? Não podemos confundir. É apenas mais uma das formas que Deus age. Hoje eu sinto
Deus protege a minha família, as minhas finanças. Então, agora eu sigo a Deus porque eu descobri um Deus protetor da vida financeira. Irmãos, é uma das formas que Deus tem de jogar o anzol e de puxar a pessoa. A ideia sempre foi pescar. A ideia sempre foi puxar para perto. Mas quando Jesus nos faz esse convite para que se aproxime, é para que nós verdadeiramente venhamos a o conhecer no completo. Que não fique só pelaquela experiência que nós tivemos. Quando eu falo aqui, constrange a Jesus, é não com palavras. Jesus, eu não te conheço por completo. Anseie descobrir quem verdadeiramente Ele é para você. Eu não estou falando do motivo pelo qual você hoje veio, ou do motivo pelo qual você o conheceu. E não limite a Cristo. Cada um vai falar assim: eu conheci, Deus agiu na minha vida, sim, foi na vida financeira, foi na cura, foi na provisão, foi na segurança, foi no conforto, foi aqui, foi ali, foi ali, foi aqui, foi pela dor. Ele é completo. Então queira conhecê-lo verdadeiramente, mas sem interesses. Porque essa forma de ser atraído gera no nosso coração interesse. Paulo, como é que eu faço isso? É verdade, é difícil. O que é que nós temos que fazer? Jesus, eu te chamo. Para momentos mais íntimos contigo. Mas não porque o Senhor me ajuda na minha saúde. Mas não porque o Senhor é quem abre as portas e sustenta a minha casa. Não porque o Senhor é aquele que me dá força. Porque eu só quero mais momentos desfrutando da tua presença. Queira se aproximar de Jesus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aí, continuando, eu li até o 29, do 30 em diante, diz assim, Lucas 24, do 30 em diante, diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Entendam que Jesus, quando foi constrangido, Jesus, quando foi chamado para perto, o convite. É por isso que eu estou falando hoje com a igreja: convite Jesus para perto. Chame Ele para perto, mas sem interesses. Porque quando Ele vem, Ele se revela. Quando Jesus se aproxima, Ele te chama para uma mesa. Essa mesa tem muitos significados. Quando Jesus chega e Ele vai se revelar, porque Ele foi convidado, Ele quer se revelar, Ele te chama para uma comunhão. O partir do pão, a ceia numa mesa, tem a ver com comunhão. Quando mesmo os discípulos que o conheciam tanto, não conseguiram o reconhecer, e depois que os constrangeram, Jesus pegou eles e falou: eu não nego esse convite, eu vou com vocês, vocês me chamaram, eu estou com vocês, mas vem aqui, é na mesa, é na comunhão, é que Jesus se revelou para eles. Pode dizer, Lucas 24, do 41 em diante, está assim. E não, porque esses discípulos, depois dessa situação, eles foram correndo contar as boas novas para os restantes dos discípulos. E agora vão para esse outro grupo, que Jesus apareceu lá.
E eles ficaram extremamente felizes. E aí diz assim: e não crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles, disse-lhes: são estas as palavras que vos tenho, palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu tenho dois cenários diferentes com os discípulos, pessoas que estavam ali e que conheciam Cristo. Em um cenário, eles chamaram Jesus. Jesus entrou e no momento de comunhão, ao partir do pão, os olhos deles se abriram a conhecer Jesus. No segundo momento, também com os discípulos, acontece o inverso. Jesus se apresentou, e aí eu falo, quantas vezes Jesus se apresentou para cada um de nós aqui? E qual tem sido a nossa reação? E qual tem sido a nossa reação? Nós abrimos a porta, chamamos ele para comunhão, para a mesa? Ou muitas das vezes a gente faz como eu fiz os dias atrás? Num possível convite de Jesus, passa despercebido. Sabe por que vai passar despercebido, irmãos? Porque os nossos olhos, infelizmente, eles vêm de fábrica como fechados para que a gente não possa reconhecer Cristo. E só vai abrir o teu entendimento, a clareza, a visão, quando você constranger Jesus. Paulo, por que isso? Porque no momento em que Jesus se aproximar de você com um convite, eu tenho que ter os meus olhos abertos para reconhecer que é Jesus. Mas sabe o que é interessante? Jesus convidou, eles aceitaram, mas o revelar, o abrir o entendimento, na comunhão. Jesus, quando chegou e se mostrou para os discípulos, ele podia simplesmente fazer o que ele fez, mas ele não fez. E tudo nas Escrituras serve como ensinamento. Ele repetiu o que fez com os discípulos mais anterior, mais atrás. Ele virou e falou assim: vem cá, tem alguma coisa para comer aí? Vem para a comunhão, vamos para a mesa. Por que Jesus fez isso? Por duas vezes. Ele falou: o entendimento de vocês serão abertos, mas vocês têm que entender que é aqui, na comunhão. Só está em comunhão quem se conhece. Comunhão com quem? Um com os outros? Não. Com Ele. Ele estava à mesa. Ele falou: venham ter comunhão comigo, e eu vou me revelar para vocês. O entendimento de vocês serão abertos. É na comunhão. Percebam que quando os discípulos chamaram Jesus para uma comunhão, Jesus abriu os olhos deles para que pudessem reconhecê-lo. Também vemos que Jesus, ao chamar os discípulos para uma comunhão, e ao aceitarem, Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mas lá em João 10, 27, Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Agora vocês conseguem ouvir este versículo e deixar o Espírito Santo trabalhar a mente de vocês para muito mais do que nós sempre líamos e ouvíamos e conseguíamos compreender. Quando eu li este versículo, eu falava: Pai, eu quero ouvir a tua voz. A minha percepção era limitada quanto à criação disto. Jesus não falou
comunhão. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem porque têm comunhão, porque estão próximos, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus não se apresentou como um caminho, mas ele disse que para segui-lo tem que ouvir, tem que ter comunhão. Vocês percebem agora onde o Espírito Santo me chamou? Ei, não é só crer, não é só estudar, não é só fazer. Muitos se enganam, muitos chegarão nesse dia e vão se assustar, vão ter uma surpresa. Mas por quê? Será que Jesus é injusto? Não. O Espírito Santo não revelou isso só para mim, só para um, só para outro. Não tem a ver, a obra não tem a ver com o que eu faço. A obra tem a ver com o que está dentro do teu coração. Seja puro, sincero para com Deus. Esteja disposto, chame Ele para dentro. Chame Ele para perto. Não pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele já fez, é sempre por gratidão, é sempre por reconhecimento. É sempre entendendo que a nossa reunião aqui não tem a ver com quanto nós podemos extrair de Deus, porque Deus é o dono do mundo, Deus fez tudo com suas mãos. Não, irmãos. Tem tudo a ver com o que nós teremos com Ele. Tem tudo a ver com o prazer que eu tenho em receber a presença dEle, em ouvir a ministração dEle, em passar mais momentos do meu dia com Ele. Paulo, isso não é a realidade da igreja. Como não? Como não? Se a gente fala assim, olha, teremos um GC, aí vem 1000 pessoas. Olha, teremos um culto, aí já vem 500. Olha, teremos oração, aí já vem 5. Então eu te pergunto, qual é o verdadeiro motivo que constrange vocês para estar na presença de Deus? Porque desses 3 que eu falei aqui, o que te coloca na presença de Deus, verdadeiramente, é a oração. Porque você não fala com o outro, comigo, não, é você e Deus. É um momento de você e Deus. E sempre foi assim. Isso não é só aqui, é em todas as igrejas. Sabe por quê, irmãos? Porque as igrejas são a multidão. O que nós precisamos querer ser é sair de igreja, sair da multidão e virar discípulos. Paulo, não é. Se não fosse, Jesus não falava. Que muitos da igreja, no grande dia, eu estou falando de igreja aqui para ficar fácil o entendimento. Porque quem eram aqueles que faziam obras em nome de Cristo? Quem eram aqueles que ensinavam? Que é um canal já de bênção do Espírito Santo. Trazendo para a nossa realidade, encontraremos essas pessoas nas igrejas. Então eu digo, muitos da igreja, infelizmente, não entrarão no reino dos céus. Isso tem a ver com o nosso interior, os motivos que nos movem. Sabe, irmãos, não adianta uma igreja cheia. Sabe, não adianta multidões. Que nós tenhamos ou sejamos menos do que somos. Mas se aqui for um local que a gente vai zelar pela essência, pela presença mesmo verdadeira, é muito melhor do que um estádio cheio. Porque a gente vem aqui para ouvir Ele. A gente vem aqui para homenagear Ele. Não tem a ver com quantas pessoas vão estar ali. Jesus não precisa de mais ninguém para fazer o que Ele já fez. Não tem a ver com quantas pessoas, pelo volume das pessoas para que a obra seja feita. Não tem, irmãos. Sabe? Uma pessoa entregue de coração pode fazer a obra de um jeito e pode alcançar uma nação. Deus já provou isso por algumas vezes. É por isso que eu digo, por isso que eu zelo muito por isso.
Eu estou sempre batendo na mesma tecla. Vamos resgatar a essência das raízes. Porque Deus tem falado muito isso conosco. Nos preparando para estar posicionado aqui, em Portugal. Não é como no Brasil. Aqui é diferente. Você tem que estar verdadeiramente firmado na palavra, na presença. Você não pode ser como alguém que só se move pela emoção. Você não pode estar esperando uma palavra para mexer com o seu ego. Você não pode cultuar por comunhão com os irmãos, embora seja necessário. Porque Cristo se revelou aonde? Na comunhão. E lá não estava só ele. A igreja não é feita de uma pessoa só. Eu não estou desmerecendo a comunhão. É necessário, por isso estamos aqui. Mas não podemos excluir quem é mais importante nessa comunhão. Jesus nos convida a ter comunhão com Ele. E nos convida a cear com Ele. A passar tempo com Ele. Eu não vou me ater na ceia. Senão nós não terminaríamos hoje. Em João 6, 32 a 35, está escrito assim. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quão lindo é esta palavra! E quantos de nós ouvimos isso várias e várias vezes, mas sempre nos apegamos no finalzinho que diz, o que crê em mim nunca terá sede. Por que a gente se apega só ao que crê em mim nunca terá sede? E não olha um pouquinho antes aqui, ó, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e crê. Jesus está falando do pão, o verdadeiro pão que dá a vida. Jesus está falando de salvação. Mas ele não disse aquele que crê somente será salvo. Ele disse, você tem que vir a mim. São duas questões aqui que eu estou trazendo, diferente uma da outra, mas que precisam caminhar juntas. É impossível alguém ser salvo se não crê em Jesus Cristo. Mas pelo que Jesus falou, muitos também que creram, no grande dia não serão, porque Ele não os conhece. O que Cristo está falando com isto? Aquele que vem e que crê, é mais uma vez, comunhão, irmãos. Perceba que Jesus fala de comunhão e de alimento, mas fica claro que Jesus não falava de alimento natural. E nem que esse alimento era para que somente cresça. Era para quem somente cresça. E falou, quem vir a mim e crê em mim, é necessária a comunhão. Em João 6,38, está escrito assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos falando aqui exaustivamente da mesma coisa. Jesus falou do plano de salvação. Jesus falou, deixou claro de qual é a vontade do Pai. E Jesus está nos dizendo como que nós chegaremos lá. Mas ele enfatizou de novo, aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Mas calma lá, os discípulos estavam caminhando e não conseguiam ver que aquele era o verdadeiro Cristo. Mas é isso que o Espírito Santo está nos cobrando hoje. É isso que ele quer que a igreja entenda. Jesus está no nosso meio. Jesus caminha entre nós, lá fora, que
não vai ver, se você não constranger Jesus, é preciso ver e crer. Deixa eu te perguntar. Você quer ver o Filho? Ou se contenta em ouvir outras pessoas falando o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso? Porque nós já cremos, irmãos. Mas será que nós estamos vendo? Ou será que estamos com os nossos olhos fechados? Todos nós já viemos com os nossos olhos fechados. E não é vergonha falar assim: se calhar meu olho está fechado. É normal. Eu posso ainda dizer que os nossos olhos, se nós não tomarmos cuidado, se fecharão. O atrair Jesus, o constranger, o chamar para perto, é diário. É diário. Constranja Ele, chame Ele, que Ele te escuta e quer ter mais intimidade com você. Você pode não ver agora com seus olhos, mas Ele está aqui. Ele está ouvindo seus pensamentos. Vocês conseguem, irmãos, imaginar que há muito mais aqui do que a gente pode perceber? Às vezes é difícil, tá? Porque nós nascemos no mundo carnal. Nós cremos no que vemos. Mas a palavra de Deus nos atrai a algo diferente disso que nós conhecemos desde pequenos. Nos atrai a não conhecer, a acreditar de verdade que hoje, aqui no nosso meio, há algo que nós não conseguimos enxergar. Hoje, aqui no nosso meio, nós temos conosco o maravilhoso Espírito Santo. Sobre cada coisa que eu falei aqui, coisas que eu não sei, dividindo com cada um de vocês. Hoje, nesse lugar, os anjos do Senhor estão protegendo este ambiente. Hoje, nesse local, foi criada uma atmosfera propícia para que cada um verdadeiramente abrir seu coração e queremos se enxergar para Jesus sem os interesses que a vida nos apresentou. Querendo não mais conhecê-lo como o Deus das Escrituras, mas o Deus que fala comigo todos os dias, no meu íntimo. Sabe, irmãos, a gente fala muito do Deus vivo, mas nós precisamos viver isso. Porque Ele é vivo, Ele se revela e Ele fala conosco. Ele sabe o quanto você quer conhecê-lo de verdade. Nós vamos falar com Jesus hoje, mas de uma forma diferente, irmãos. Sabe que a palavra nos diz que o Espírito Santo, ele seria esse elo, ensinaria sobre o que Jesus ensinou e sobre como nós deveríamos orar para o Pai, porque Ele é o único que sabe, melhor do que nós mesmos, o que nós precisamos. Paulo, porque esse mesmo Espírito Santo nos trouxe a necessidade de chamar Jesus para perto de uma forma diferente. A proposta hoje é: faça uma oração diferente, abrindo seu coração para Deus, falando com Jesus de verdade. Esse convite não estaria sendo feito se Ele não estivesse aqui conosco. Ele quer ouvir não as suas palavras, Ele quer ouvir o seu coração. O quanto de você tem verdadeiramente tem a intenção em continuar fazendo o que faz, mas sem os interesses,
Porque um dia nós fomos pescados. E toda pescaria exige uma isca. Essa isca não pode ser o nosso motivo, irmãos. Eu preciso estar com Jesus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, pelo que Ele é. Eu preciso ter prazer e a palavra de Deus, e começar a ler e ouvir dele as revelações, e aquilo tem que gerar dentro de mim uma ardência, uma satisfação, algo que eu quero mais e mais, mais e mais. Enquanto isso não está sendo gerado dentro de mim, eu ainda estou ouvindo falar. A proposta hoje é: ei, você, eu quero gerar em você essa fome, essa sede pela palavra, por momentos com Deus. O que Deus está chamando a igreja é para despertar, irmãos. Não é tempo, e nem há tempo para ficar esquentando o banco da igreja, esperando uma palavra que enche os nossos erros. A proposta de Jesus nunca foi essa, irmãos. Hoje o que Ele quer ouvir de vocês é o coração de vocês, o reconhecimento, a humildade, de falar: Jesus, até aqui eu errei, Jesus, eu ainda não tenho isso, eu não vivo isso, Jesus, é difícil para mim ler as Escrituras, Jesus, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos orando. Irmãos, eu lembro, no primeiro dia que eu falei que eu ia orar, e não foi há muito tempo não, isso tem menos de 1 ano, eu falei: eu vou orar 1 hora, irmãos, acordei na madrugada, comecei a orar, já não tinha mais palavras, quando eu peguei o telefone e tinha orado em 10 minutos. Eu falei: meu Deus, como que as pessoas conseguem? Mas um dia Jesus me mostrou que as palavras não vinham de mim. Um dia Ele me mostrou que era Ele quem usava a minha boca encher de alguma coisa que eu não sabia o que era. E quando eu fui ver, eu estava orando mais de 1 hora e não queria parar. O que eu estou te falando é convite esse Jesus para estar dentro de você, para usar a tua boca. Convida Ele, irmãos. Hoje é um momento propício para isso. Não sou eu quem está sugerindo a vocês. Essa é a proposta de Deus para essa manhã de domingo. Ele ouve o seu clamor, mas quando vem da sua alma. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer mais uma vez que Ele quer fazer parte da sua vida e não somente daqueles momentos. Hoje Ele te chama para a comunhão, para a mesa. Ele quer ouvir um eis-me aqui, irmãos. Vamos buscar Jesus de uma forma, pensa você mesmo a Ele, porque nada mais não for da vontade dEle. Vamos orar em reconhecimento ao convite que Jesus fez hoje aqui. Ele está lembrando para vocês a essência do propósito, porque Ele ama cada um que está aqui. Eu quero que hoje a igreja ore com os olhos fechados, imaginando uma grande mesa e com Jesus ali sentado, abrindo, rasgando o pão. Porque é assim que Ele vai se revelar para cada um de vocês. Sem interesse, mas por gratidão. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Ouça, Jesus te chamará hoje. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Venha sobre a tua igreja. Mas conhecido por Yeshua, Se revela para a tua o pão igreja, daquilo Pai. de honra. Se revela para os teus filhos, Senhor. A força quando a sua Como a Ele ainda não experimentaram, Pai. e se precisar, Oh, Deus. é só chamar. Nós queremos a tua presença aqui com Não Deus. preciso de Nós queremos ser formalidade. abraçados por ti. Eu quero intimidade. Eu sou Nós queremos experimentar desse amor é um pouco mais, só Senhor. chamar. Nós Não é clamamos, Pai, como sobre filhos queridos. religiosidade. Senhor, nós entendemos o teu chamado.
vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Se precisar, Nós te chamamos, Jesus. Nós não é entendemos. sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu A proposta da pai, é comunhão, só nós queremos sim chamar. fazer parte, nós queremos sim Não revogar essa preciso mesa. de formalidade, eu quero Fala com ele, irmãos. Fala com ele, não com distâncias. Apenas chame ele como seu pai. Não é sobre Porque o que ele quer ouvir é isso. eu quero Ele quer ouvir o teu coração se rasgando, como para um pai. Mas para um pai diferente, irmãos, que não é capaz de nos fazer mal. Para um pai que não é capaz de nos dar algo que nos faria mal. Para um pai que tem as melhores intenções, os melhores desejos a respeito de cada pessoa que aqui está. Para um pai que não poupou o único filho, para que cada um que aqui tivesse acesso àquilo que ele já tem. Para um pai que um dia viu cada pessoa hoje como está aqui. Para um pai que já ouviu os teus pensamentos e as tuas orações e apenas espera que você o convite, que você o chame, mas de verdade, irmãos. Hoje nós entendemos que não tem nada a ver com o que ele pode fazer. Hoje nós recebemos o convite de Cristo para estar com ele à mesa. Oh, irmãos, consigam rasgar o coração, consigam falar com ele, percebam ele falando com vocês. Porque um dia eu falei para Deus, foi um convite
eu cheguei na frente, eu olhei para cima e falei para Deus: apenas cuide dos meus. Quem é esse que vem nos E era tudo que eu precisava falar, então. Quem é esse que vem? Não foram as palavras, mas foi o coração. Eu não pesquei. Quando eu terminei essas palavras, o Espírito Santo veio de uma forma que eu não experimentei. Não foram as minhas palavras, irmão, mas foi o meu coração. Eu sabia o que eu estava falando. E ele sabia que é tudo que ele queria ouvir. Eu gosto muito disso, irmãos. Rasgue seus corações de uma vez por todas. Olha os pés de Cristo. Mas não por emoção, não por moda, não por nada deste mundo. Se coloca no degrau meio, à disposição de Jesus para qualquer coisa. Coloque de uma vez por toda toda a sua vida na mão dele. Quando você dá esse passo, você fala: Deus, não serei eu quem governará a minha vida. Quando eu falei para ele: cuida dos meus, então eu falei para ele: eu já não vou mais preocupar com a minha família. Eu já não vou mais me preocupar com os meus filhos. Eu faço tudo que o Senhor quiser. Mas cuida do que é mais importante para mim. Não abre seu coração para ele do teu jeito. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, com meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, com meu lugar de honra. Ele entrou em casa, ele nos observa, sabe que o esperamos e ao batir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
diz que não existe nada que possa nos tirar da tua presença. Nós acreditamos que o nosso lugar já está reservado e nós não abriremos mão disso por nada, Senhor. Nós ouvimos a tua voz nos chamando para uma comunhão mais íntima, chamando para este lugar que já é nosso, Senhor. E nós declaramos que nós entendemos e aceitamos esse convite, Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser cheios da tua presença, nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo todos os dias. Senhor, que cada um que aqui está, Pai, não precise de quatro paredes. Que cada um que aqui está, Senhor, venha transbordar da tua presença. Que cada um, Senhor, que aqui está, venha ser capacitado pelo Espírito Santo. Venha cheio, Senhor, da tua presença, para poder, Pai, cumprir, Senhor, em Oliveira do Bairro, cumprir, Senhor, em Portugal, este propósito que o Senhor já escreveu para esta nação. Pai, nós levantamos as nossas mãos e nós falamos: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Esta obra que está no teu coração já há tanto tempo, Senhor. Usa as nossas vidas e muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por demonstrar mais uma vez o teu amor. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar mais uma vez para mais perto de ti, Senhor. Ah, Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Pai, por esse privilégio, Senhor. E Senhor, que falou tanto comigo, Pai. Eu espero ter alcançado, Senhor, o que o Senhor me pediu para fazer. Eu espero, Pai, verdadeiramente que o Senhor continue usando a minha voz, enquanto houver vida em meu corpo, enquanto houver saúde, enquanto houver disposição da minha parte. Senhor, continua me usando, Pai, aonde o Senhor quiser. Eu te peço, Pai, usa cada pessoa que aqui está, Pai, para fazer aquilo que eu não consigo. Usa cada um que está em nosso meio, Senhor, porque é o Senhor que conhece a necessidade da tua obra, Pai. Oh, Santo Deus, eu te agradeço. E eu entrego, Pai, a nossa semana nas tuas mãos. Pai, eu entrego as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas crianças, Pai, os nossos pequeninos. Eu entrego em tuas mãos, Senhor. E eu te peço, Pai, livra-nos daquelas armadilhas que o inimigo já para que nós tenhamos um pouco mais de sossego esta semana, Pai. Para que nós estejamos ali com o entendimento aberto, sabendo que não estamos só, que o teu Espírito está conosco e que os teus anjos nos guardam de todas as setas que vêm de fora dos nossos olhos. Obrigado, Senhor Jesus, por nos chamar para este ambiente de proximidade. Pai, toma o nosso caminho de volta para a nossa casa em tuas mãos e que nós cheguemos em casa felizes e cheios da tua presença para mais um domingo, Senhor. A tua honra e glória é o que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Quebra as mãos, irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus.